Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição local. Você que está conosco ligado, desde já, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E dando continuidade aos debates mano a mano aqui na Jovem Pan e reforçando as regras, cada um dos candidatos tem um tempo corrido de 22 minutos e meio, e no fim do programa eles terão mais 1 minuto para pedido de voto. Então eles administram da forma que acharem mais viável durante esse tempo de programa. Nós iremos ali até por volta de 8h30, 8h40 da manhã, para que eles possam ambos aproveitarem todo o seu tempo de forma democrática. E hoje, como previamente anunciado, estamos com o candidato a prefeito Paulo Ney, do PSDB, e o candidato Breno Brum, da Unidade Popular. Por ordem alfabética, se apresentando, Breno, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia a todos que estão aqui, para vocês que estão aí nos bastidores ouvindo a gente também. Bom dia a todo mundo, é uma satisfação estar aqui novamente e poder falar um pouco sobre as nossas ideias, nossas propostas. Sempre falo e friso muito isso, que a Unidade Popular tem uma questão de cláusula de barreira, então a gente tem uma dificuldade de acessar esses espaços e toda vez que a gente consegue acessar, realmente é muito gratificante. Paulo Ney, bom dia. Bom dia, Galo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Breno, e muito bom, Breno, começar assim, né? Eu acho que a gente fez questão, né? A nossa coligação fez questão também, Breno, é bom, acho que você sabe disso, que fosse um espaço democrático, né? Que todos participassem, todos os candidatos, eu acho que sempre é muito bacana isso, e a Jovem Pan está de parabéns também por abrir esse espaço desse momento de mano a mano para todos os candidatos. Deixar um bom dia também para todo mundo que está assistindo a gente e um bom programa para todos. Vamos lá. Eu gostaria de começar o programa de hoje com a pauta transporte público, porque essa tem sido uma das maiores reclamações por parte da população, porque nós temos uma deficiência em distribuição de linhas, né, que pós-pandemia, algumas inclusive saíram do mapa da empresa e depois não mais retornaram, e também em relação aos horários, que muitas vezes não são cumpridos ou simplesmente não existem mais também nesse período pós-pandemia. Eu gostaria de saber o que cada candidato pretende fazer em relação a essa questão, começando pelo Paulo Ney. Bom, o transporte público é um problema que não é só de Poços, né? É um problema nacional causado principalmente por conta da pandemia. A gente teve uma redução muito grande no número de bilhetes vendidos. Antes eram 1.100.000 bilhetes vendidos mensalmente, caiu para 580 mil. Isso tornou o transporte público praticamente inviável e a gente tem que buscar soluções, né, Rodrigo? No ano que vem é um ano de revisão do contrato da prestadora de serviço. Esse contrato precisa ser revisado, principalmente questões dos horários, atender horários, principalmente no final de semana, que realmente houve uma diminuição, e precisa também cortar aqueles horários que não tem público, né? Os horários que são deficitários. É uma reconstrução do contrato de prestação de serviço da empresa do transporte público, isso precisa ser feito, e também tem a questão do subsídio, né? Eu sou completamente favorável, desde que seja um subsídio responsável, se for para aumentar a quilometragem andada. E a Unidade Popular tem uma perspectiva de tarifa zero e municipalização do serviço. A gente sabe que o serviço, como está hoje, está péssimo, de péssima qualidade em todos os sentidos possíveis, desde a tarifa mais cara, uma das tarifas mais caras do Brasil, e também a falta de horário. Se a gente chega num ponto de ônibus, por exemplo, o ponto de ônibus tem meio banco, eu nunca vi isso na minha vida, um ponto de ônibus onde tem meio banco. Tem várias questões, eu sou usuário de ônibus, então assim, eu sinto na pele do dia a dia da falta que esse transporte tem, e a gente tem que repensar muito sobre essa perspectiva de como está sendo usado. É óbvio, né, que, por exemplo, vai ter diminuição, porque o serviço não tem qualidade e é muito caro, então a tendência é essa diminuição mesmo. E quando a Câmara dos Vereadores convidar os donos dos transportes públicos para explicar por que o ônibus está como está, a reunião foi marcada às 8 horas da noite. 9 horas da noite, muita gente que estava com nós, né, muita gente da UP para monitorar, fazer esse papel de ficar em cima, acabou tendo que ir embora porque acabou os horários de ônibus. E é óbvio que os donos de ônibus e os seus representantes não chegaram de ônibus lá, né? Chegaram de carros e não eram carros baratos. Então a gente tem que ter uma perspectiva do porquê a função do ônibus. A função do ônibus não é só para trabalho, a função do ônibus é para todas as qualidades de vida. E Poços de Caldas, e aí entra a questão, né? Os dados são apresentados desse jeito, mas quem apresenta esses dados são os donos. Não é a questão da prefeitura. E aí a gente tem que fazer essa perspectiva que vai colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então a gente tem que ter essa noção. No caso, a empresa de ônibus ela não cumpriu algumas questões que ela mesma apresentou na renovação do contrato. Por que ela cumpriria agora?
inclusive o transporte da pessoa com deficiência, né? Essa é uma das questões que está sendo muito discutida, a gente recebe muitas reclamações, mas é o que eu falei, é a revisão de um contrato como um todo, Rodrigo. A empresa ela é prestadora de serviço, ela tem que cumprir o contrato e isso vai ser feito, né? A exigência do cumprimento do contrato, ela vai ser feita. O que eu disse agora, a revisão do contrato ela é feita no ano que vem e a gente tem que mudar para tentar atender sempre melhor a população, principalmente na deficiência dos horários. Mas até uma pergunta que eu já pode fazer. Pode fazer. É uma pergunta que eu faço para você, Paulo. É justamente isso, né? A gente sabe que estão aí 8 anos na gestão e por que agora seria diferente? Porque houve uma mudança de cenário, né, Breno? Depois da pandemia, o cenário do transporte público ele mudou, né? A gente entende que tem uma dificuldade mesmo, não uma dificuldade que passa e precisa revisar. Acho que é um problema que todo mundo está passando. Existe uma proposta também de subsídio do governo federal para os municípios. Eu acho que isso vai ter que ser realidade em breve, mas o problema do transporte público, ele precisa sim de uma atenção especial, uma atenção maior, e isso a gente vai se comprometer em fazer. Mas existe algum plano, alguma coisa de como fazer? Existe, né, o plano que eu falei agora, né, o subsídio por quilometragem andada, isso já foi discutido com a empresa, no momento não chegou-se a um acordo, chegou a ser enviada uma proposta para a Câmara também que não foi aprovada, e a gente pretende tornar isso mais palpável, né, mostrar para o cidadão o que ele vai ter de benefício, quais horários que a gente vai atender, chamar a empresa para conversar, que eu acho que tudo se resolve no diálogo. E assim, né, eu vou novamente citar essa questão, que se a gente deixar na mão da empresa, eles sempre vão visar o lucro e não o acesso e o direito ao transporte. A gente não pode ver isso, não só o transporte, como a saúde, educação, como mercadoria. A gente não pode ter esse tipo de entendimento. A gente tem que entender que essas questões são uma questão de direito. E se ficar na mão desses milionários, é óbvio que eles vão extrair o lucro. No contrato, por exemplo, com essa empresa estava previsto 5 vans para transporte de pessoas com deficiências e mobilidades reduzidas no geral, e 3 estão quebradas, são Sim. 2 estão circulando, mas não pode nem falar que são 2 circulando porque uma está parada justamente para dizer, né, eles dizem que é caso a outra quebre, mas a gente sabe que são reduzidos, são mínimos esses horários também. Tem que marcar uma semana antes, exato, mas é uma questão que está nessa gestão, e se a gente precisa municipalizar esse tipo de serviço, porque só municipalizando a gente garante o acesso, garante a equidade, garante o direito à cidade, que é muito crucial para nós da UP. Houve só um quesito técnico aqui, houve um problema no relógio do Paulo Ney, do 21h11 até o 19h44, enquanto o Breno estava falando, o relógio do Paulo Ney soltou também. Então, depois eu vou repor esse tempo para você, tá, Paulo Ney? Você vai ter 1 minuto e meio aproximadamente a mais, que nós vamos fazer a reposição desse tempo visando a imparcialidade. Perfeito. Agora uma pergunta do Paulo Ney pro Breno, tema livre. Breno, vamos olhei muito aqui a questão do seu partido, né, os planos do seu partido, e muita coisa cria uma certa um entendimento. Eu queria saber de você a questão, primeiro, da polícia militar. A gente discute muito a questão de segurança na cidade e a UP, ela prega pelo fim da polícia militar. Eu, assim, respeito muito o posicionamento, tá, mas eu queria entender como você aplicaria isso dentro do município. A unidade popular, ela tem esse princípio justamente que a polícia militar é uma herança direta, né, dos períodos ditatoriais do nosso país. Então é uma herança que a gente tem desde essa época, que é um aparelho ostensivo de repressão, não só no município como no Brasil inteiro. Mas nessa questão a gente não tem legislação sobre a PM. Quem tem legislação é o Estado. A gente pode falar sobre a GCM, que é muito mais interessante. Sim. Conversar e debater sobre o assunto. Eu acho que ficou há muito tempo a responsabilidade de segurança era jogada no Estado, né? O Estado responsável pela segurança, isso agora a gente sabe que acabou. A segurança, o município, ele é corresponsável e a gente pretende, nosso plano de governo, investir na Guarda Municipal. Agora em novembro vai ter concurso, né? Vai dobrar o efetivo da Guarda Municipal e a gente pretende chegar ao número de 200 guardas GCMs logo no início do nosso governo, que é um número que a própria Defesa Social ela preza, que é importante para a cidade. A gente tem que ter uma noção que a segurança não faz apenas com policiamento, e aumentar o nível de guarda, além de ser mais gasto, ainda mais na questão da militarização, né, a polícia, né, a GCM, ela já é prevista em lei que ela pode usar armas brancas e armas de fogo, armas letais e não letais, e a UP defende que não se deve fazer o uso das armas letais. Inclusive aumentar o contingente, né, e ainda equipar com esse tipo de
de equipamento, além de trazer uma insegurança para os próprios profissionais, para os servidores, né, porque vão virar basicamente bucha de canhão ali, a gente tem que ter uma noção que a segurança se faz com outras frentes, não só com isso. Isso vai aumentar a sensação de segurança, mas a segurança propriamente dita vai ficar descartada de lado. Os GCMs ele tem que ser treinados para isso, né? Até porque eu concordo com você que a gente precisa fazer investimento em tecnologia e inteligência, né? A cidade ela já está praticamente toda fibrada, vai começar a receber, já iniciou até esse processo, vai receber câmeras de segurança, principalmente nas portas de escolas, parques, praças, entradas de bairros. Lembrando que a cidade hoje já possui cerco de monitoramento, todos os veículos que entram e saem da cidade já estão sendo monitorados, comunicado com uma central integrada entre vários municípios, e isso tem tido resultados significativos na nossa segurança. Mas esse investimento em tecnologia, investimento em inteligência, ele tem que ser feito de forma constante para trazer sempre a sensação maior de segurança para a nossa cidade. Muito bem. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta para ambos, começando o Breno respondendo. Durante a gestão do atual prefeito, a gente viu a retirada dos trailers de lanche, né? A criação da Alameda Poços e uma intenção do prefeito em também retirar os demais ambulantes do centro, principalmente os que estão localizados ali no eixo Assis Francisco Salles. Eu gostaria de saber se você, como prefeito, caso eleito, se pretende manter essa proposta de também se retirar os ambulantes do centro de Poços, os ambulantes principalmente dos carrinhos que nós temos ali, de pastel, carrinhos de caldo de cana, se você pretende fazer isso caso eleito também. E depois a resposta do Paulo. Eu, como psicólogo, priorizo a escuta, o acolhimento, a ideia de ouvir, o que nessa gestão não teve, principalmente quando a gente se trata nos carrinhos de lanche. Eu estava na linha de frente ali da resistência dos carrinhos, passamos 3 meses ocupando câmara, ocupando as ruas, justamente para a gente conquistar o que era o direito deles, que era o direito ao trabalho, né? Era uma gestão que prezava tanto aumento de emprego, prezava tanto nesse tipo de discussão, e na hora de ver, tiraram 140 empregos diretamente ali. Então a gente tem que rever essa questão. Na minha gestão, é uma gestão da escuta, uma gestão do diálogo, e se for para fazer, porque sempre vai esbarrar em termos legalistas, né? Se pode ou não pode, mas a questão é que eles estão fazendo um trabalho, e todo o trabalho é legítimo. A gente tem que defender o trabalho do trabalhador. Então, na minha gestão, a gente vai fazer de tudo que as pessoas consigam ficar, e consigam ficar até nos parâmetros da lei. Então, a nossa prioridade é essa. A gente, como gestor público, tem que prezar pela legalidade, né? Aquela questão daquela ocupação que existia ali dos trailers de lanche, ela estava de forma ilegal, de forma irregular, e ficou assim durante muito tempo. Quando a gente vê aquele espaço, um espaço totalmente renovado, um espaço também que está gerando emprego, e os comerciantes que estavam ali estabelecidos de forma irregular, hoje estão estabelecidos em outro espaço, e muitos deles em condições melhores do que estavam antes. Isso acho que tem que ser levado em conta. E a questão do diálogo também. A gente viu que a questão dos trailers de lanche da Praça dos Macacos ali, a gente não teve muita dificuldade, né? Porque eles entenderam, e isso vai ser feito também com os outros ambulantes, né? Você conversa diálogo, assim como o Breno falou mesmo, um diálogo com eles. A gente tem que regulamentar isso, regulamentar o tipo de serviço que eles prestam ali, o serviço de ambulante, e sempre no diálogo. Eu conversei com alguns ambulantes esses dias e deixei muito claro meu posicionamento com eles quanto a isso. Mas o senhor pretende retirá-los? De primeiro momento não, a gente tem que conversar com eles, procurar talvez um melhor lugar para alguns, né? A gente tem eles muito espalhados, talvez no diálogo a gente encontre um melhor lugar para eles ficarem, mas não é interesse nenhum tirar de qualquer forma o emprego deles que já estão estabelecidos ali há algum tempo. Mas foi interesse tirar 140 empregos, né? E a gente sabe que em termos de diálogo foi emitida a nota de despejo 2 dias antes do Natal. Na verdade esse diálogo já acontece há muito tempo, né, Breno? Essa tentativa, né, de reorganizar aquele espaço, ela já acontece há alguns anos, né? E teve, diferente de que o pessoal prega, teve diálogo sim, eu participei disso. Não teve, eu estava lá diretamente. Eu participei, o diálogo que tinha era chamar a polícia, isso tem vídeo, tem dados, tudo documentado. Bom. Quando a gente estava lá na Câmara, a gente ocupou para falar com o prefeito. O prefeito, a gente estava esperando lá, a gente teve que ocupar a Câmara para que o prefeito ouvisse a gente. A gente teve que ocupar a Câmara para a gente ter alguma coisa, de alguma chance da gente ser recebido na prefeitura, para você ter ideia do diálogo que a gente teve. Na hora que a gente ocupou a Câmara, ele mandou uma nota muito superficial, falando, não, no dia seguinte eu recebo vocês. E a gente saiu da Câmara. No outro dia a porta estava fechada com um policial na frente. Então isso não é diálogo. E outra coisa, a gente tem que pensar também em termos legalistas, que dentro da lei, a lei ela é arbitrária em certo sentido. Teria como fazer uma lei que acolhesse os 140 trabalhadores que estavam ali. Você falou que outros abriram em espaços maiores, mas eram 16 carrinhos que só 4 resistiram.
O resto tudo a gente não tem informação, assim, na verdade a gente tem informação que eles não conseguiram arrumar, abrir de novo, reestruturar. Então a gente tem que sempre pensar que isso teve um impacto não só econômico para a cidade, porque aquilo era um ponto turístico, aquilo era um ponto histórico da nossa cidade, os carrinhos de lanche eram uma cultura. E tem um áudio muito interessante do atual, né, prefeito, que ele fala por que eles podem ficar ali por 30 anos? Eles são mais bonitos, são mais cheirosos, e aí ele vende todos os pontos turísticos por 40 anos, por um único grupo também. Aí você vai falar, tá dentro da lei, né, teve negócio, mas olha como é feito o edital tem que entregar 5% de todo esse aluguel, que dá em torno de R$25 mil. Nenhum dos carrinhos de lanche conseguiria voltar. Uma das primeiras questões que eles estavam até abrindo mão de ficar lá é porque falaram que iam reformar e devolver para eles. Isso tem áudio, isso tem documento, que falaram que iam reformar para eles ficarem lá com mais dignidade. Aí na hora que foram ler o projeto, eram só 8 quiosques. Aí eles olharam assim entre os dias e falaram, como que a gente vai dividir 8 quiosques? Então assim, tem que ter transparência, tem que ter diálogo, que esse governo não teve. A transparência é o cumprimento de lei. Breno, eles poderiam ter participado do processo de concessão ali também, né? Alguns optaram em não participar. E é normal acontecer isso. Quando você fala de diálogo... Porque eles não têm R$25 mil para participar, né? Sim, mas alguns deles já conseguiram ser estabelecidos. Muita gente também não tem R$25 mil para abrir um negócio, né? E eles tinham um negócio estabelecido ali, eles viviam daquela renda. A gente entende a questão social, sim, Breno, eu entendo. Eu sou amigo de vários ali. Inclusive tem candidato a vereador que era dono de trade de lanche, que está na nossa coligação. E eu acho que é um assunto que está superado ali. A área já está estabelecida, alguns deles já estão em novos negócios, a gente sabe disso. E isso foi para o bem da cidade, cumprindo também uma questão legal, né? A questão do turismo, ela vem justamente no mesmo encontro, né? A gente vê hoje um turismo, o cidadão de Poços voltou a ter orgulho da cidade pela questão do turismo, a questão da concessão. Eu sei que pela ideologia você não concorda com isso, mas a gente vê uma cidade muito melhor em relação a isso e gerando emprego principalmente, né? Hoje a gente tem cerca de 300 pessoas empregadas diretamente na concessionária. Mas a gente tem que falar e pensar sempre nessa questão do ponto turístico. Não é uma questão que a gente não concorda da privatização por não gostar. A gente não concorda porque isso não tem um retorno direto para a população. A gente vê a venda dos pontos turísticos, que no governo do atual prefeito foram 8 anos, que foi sucateado. Aí sucateia, aí coincidentemente quando está reformando o bondinho que vai ser vendido, reforma com dinheiro público, porque aí surge dinheiro do nada para reformar, para vender para o privado, aí surge dinheiro do nada, e realmente tem a retirada dos carrinhos de lanche justamente quando esses pontos vão ser revalorizados, reestruturados. E aí tira esses pontos de lanche e quem está ali, e disso desde o movimento a gente já sabia quais eram os restaurantes que iam para lá. A gente sabia que essas marcas já estariam, porque o mesmo que está ali no centro, agora está na Alameda, que está lá em cima do topo do Cristo. Então a gente sabe que isso é um projeto muito bem arquitetado. Então a gente tem que pensar que não é que a gente não gosta não acho legal isso, é porque isso tem um motivo. Vamos pensar no bem da cidade. Eu acho que tanto o turismo quanto a Alameda são provas significativas que a cidade melhorou, né? São provas significativas do quanto nossa cidade se modernizou e quanto nossa cidade está seguindo as leis, né? Tudo foi feito com o processo de concessão, tudo dentro da legalidade, e eu acredito que a cidade está muito melhor nesses dois quesitos. Mais ou menos, né? Porque a gente tem uma questão, por exemplo, se fala que melhorou para quem? Né? Porque é até impossível acessar o Cristo hoje em dia. Hoje em dia o Cristo é muito caro. Então já não melhorou para mim, já não melhorou para grande parcela da população que não tem dinheiro para pagar R$6 a passagem e ainda pagar R$20 uma bola de sorvete lá em cima. Tem que pagar para ver a própria vista. E outra questão que a gente tem que pensar é que não foi dentro da legalidade muitas coisas, né? E algumas coisas foram, a gente tem que questionar como foi feito. Uma das questões é a educação. A educação tem um projeto que foi gasto R$2 milhões que não teve licitação, que o Ministério Público teve que solicitar agora para entrar dentro da lei. Então, assim, um governo que preza ser técnico passou por isso na educação, que é um dos pontos principais que a gente defende na unidade popular. Então, tem professor que perdeu sala de aula para ocupar um projeto ativamente, justamente que não faz sentido nenhum. 3 computadores para 50 alunos e isso custou R$2 milhões para os cofres. Então, assim... Eu acho que a gente tem um pensamento diferente, lógico, é normal, faz parte da democracia, mas o cidadão que está assistindo a gente, ele tem que avaliar, né, como que tá os pontos turísticos e os trade lanches, se era bom do jeito que era antes ou se está melhor do jeito que está agora. E isso é uma coisa que a população avalia, a população fala pra gente o que ela acha que está melhor, e eu, do meu pensamento, eu acredito que a cidade está muito melhor nesse ponto. Intervalo, Galo. Temos o intervalo para ser feito, atualizando aqui o tempo de ambos candidatos. Breno Brum, da Unidade Popular, tem 13 minutos e 29 segundos. O Paulo Ney, do PSDB, tem 14 minutos e 14 segundos. No intervalo, candidato, nós já vamos ajustar. O senhor tem mais 1 minuto e 27, que correu durante a fala do Breno Brum, e já será ajustado esse tempo na volta do intervalo.
Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Manhã. De volta com o Jornal da Manhã, edição local, rapidamente citando os nossos patrocinadores, parceiros aqui do Jornal da Manhã, o GRD Clinic, o Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas, a Moderniza Imóveis, Doutora Silvana Guedes, New York Pub, Clínica Doutor Norberto Ferreira e Salgadinho Lanchonete são os parceiros aqui do Jornal da Manhã, edição local. Você que está conosco desde já, nosso muito obrigado pela audiência. Participe no Instagram, no YouTube, também pelo streaming você consegue nos acompanhar e pela TV Plan, viu? Lembrando que você, se está pela primeira vez aqui no nosso YouTube, aproveite para se inscrever em nosso canal, sempre com a cobertura completa aqui do Grupo Cioff de Comunicação. Inclusive, já faço o convite para o próximo dia 2 de outubro, a partir das 8h40 da noite, teremos o nosso debate aqui do Grupo Cioff de Comunicação. Todos convidados também para acompanhar ao vivo na TV Plan, na Jovem Pan, nos canais digitais também para você. Já foi atualizado o tempo do candidato Paulo Ney, agora ele tem 15 minutos e 41 segundos e Breno Brum tem 13 minutos e 29 segundos. Quero trazer uma pauta aqui para ambos os candidatos e o tema será colocado e você vai fazer a pergunta para o candidato, ok? O tema é charretes. Candidato Breno, você faz a pergunta para o Paulo Ney. O que vocês vão fazer com as charretes no seu governo? Bom, esse assunto das charretes é um assunto que está sendo discutido já há muito tempo também. É mais uma questão aí que virou um tabu, né? Hoje não tem condição das charretes estarem junto com os veículos, na nossa área central principalmente, é de interesse do governo atual. O fim das charretes de algum tempo foi encaminhado um projeto para a Câmara lá em 2021, a Prefeitura teve que retirar a pedido da Câmara no momento, e agora foi enviado um outro projeto, né? É uma decisão que não é só a Prefeitura, né? É uma decisão do Legislativo, o projeto está encaminhado para a Câmara e a gente acredita que seja aprovado. Vocês dialogaram com eles? Sim, esse diálogo é mais uma vez, né? Como eu disse, um tabu. Existe um diálogo já há muito tempo com os charretistas e, inclusive, foi oferecido para eles. A questão social é muito importante, Breno, e a gente teve um diálogo, Secretaria de Defesa de Promoção Social junto com a SEDET, chamaram eles para o diálogo e só teve a presença de 2 charretistas, né? A gente tem que entender a situação deles, eu compreendo, sou amigo de alguns deles também, a gente entende a situação social, mas é fato, né, que não tem como a charrete de tração animal estar circulando junto com os veículos no município. E no projeto que vocês definiram, tem alguma questão de legalidade e proteção aos charretistas? Não, o projeto ele é muito simples, né? Ele é o fim do transporte de tração animal e o início do transporte de carruagens elétricas. E o que será feito com eles? Eles têm todo o apoio da Secretaria de Promoção Social na inserção de mercado de trabalho, na renda, se precisam entrar em algum programa de renda para auxiliá-los nesse momento que eles perdem a sua atividade, a Secretaria já está à disposição para atender eles. Perde não, né? É retirado, mas a gente entra em outra questão e com os animais. O que será feito com os animais? Os animais são de propriedade dos charretistas, né? Eles já comunicaram a gente que se encerrar o serviço, é de propriedade deles e eles vão fazer o que for possível, vender ou questão particular deles. Então, se eles perdem o emprego e tem que utilizar a força animal para tipo de carroça, para reciclagem, esse tipo de coisa, não entra em questão? Não entra, até porque também foi colocado o auxílio. Se eles não tiverem possibilidade de ficarem com os animais, até pelo sustento deles, o município recebe esses animais e faz a adoção também. Isso é uma preocupação nossa também com o bem-estar do animal, além da preocupação social com os charretistas. Indenização. Você é a favor da indenização aos charretistas, Breno? Eu sou a favor do trabalhador e dos animais. Eu acho que dá para conciliar, sim, a segurança, né? Impedir a exploração dos animais com impedir a exploração dos trabalhadores. Da forma que não tem como ficar no sentido de legalidade. A gente tem que realmente tornar isso mais viável para ambos os tipos. Só que a gente tem que pensar da forma humana. Eles são trabalhadores que trabalharam lá por anos e vão sair com a mão na frente e outra atrás, Deus o tenha. Acho que isso não é uma forma de tratar trabalhador. Sim, eles não estão impedidos de trabalhar, né? Eles estão impedidos de exercer a função de transporte turístico por tração animal. Lógico que a gente não tem como impedir eles de trabalhar, inclusive o turismo rural é uma fonte que com certeza eles estariam trazendo até mais recurso para o serviço deles. No caso, deixa eu fazer só uma colocação aqui a respeito da questão das charretes. Talvez, e eu queria a opinião de vocês, o grande erro da atual administração na condução desse processo não foi de tratar o charreteiro da mesma forma como se tratou o dono do carrinho de lanche? Porque o dono de carrinho de lanche, a partir do momento em que ele foi retirado dali, a recolocação dele, embora seja difícil, ela existe.
Porque ele pode abrir uma porta, como muitos aconteceram e muitos acabaram fazendo, porque não havia outra alternativa de sobrevivência, né? No caso dos charreteiros, a partir do momento em que você impede o serviço de charretes, é um caso muito mais complexo, porque a recolocação profissional é muito mais difícil. Se tratam de pessoas, muitas idosas, muitas que vivem daquilo ali durante muito tempo. Então vocês não acreditam que houve uma falha em se tratar a questão das charretes da mesma forma como se tratou a dos carrinhos de lanche, Paulo? Eu acho que quando a gente fala de diálogo, tem que ter o diálogo, tem que ter né? Tem que ter as duas partes. E os charretistas, eles ficaram durante muito tempo na pressão por continuar, né? Na pressão por continuar com o serviço. Então, a gente fala uma discussão de desde 2021 para cá, mas isso é muito mais antigo. Esse diálogo teria que acontecer também por parte deles, eles estarem abertos a novas propostas. E isso não aconteceu, né? Eles simplesmente ficaram na intenção de forçar a barra no máximo possível para continuar com o serviço, que a gente sabe que hoje é difícil. Mas, claro, é o trabalho deles, né? Ninguém está ali por lazer, eles estão ali para tirar a renda, o sustento. E a gente sabe que o desemprego que está não só em Poços de Caldas no Brasil inteiro, é desumano você tirar, igual tirou 140 empregos de novo. Você falou que alguns, né, foram poucos que conseguiram, dos carrinhos de lanche, recuperar o trabalho. Sim. Porque muitos que abriram nos primeiros meses faliram porque não aguentaram o aluguel. Que isso é outra questão que a gente tem que discutir sobre o planejamento da cidade, né? Mas, enfim, a questão da charrete, a gente tem que pensar no lado humano. No desemprego que a gente está passando, na crise que a gente tem, e tirar a renda de pessoas, isso para mim é absurdo, é uma violência. É lógico que ninguém toma uma atitude dessa pensando em prejudicar as pessoas, principalmente o trabalhador simples. É lógico que deve ser levado em conta, mas eu vou repetir mais uma vez, né? A prefeitura sempre esteve pronta para atendê-las, procurar reinserção no mercado de trabalho. O que a gente não pode, que não é cabível mais, é esse tipo de serviço funcionando hoje na cidade, uma cidade que cresceu, uma cidade que está evoluindo cada vez mais. Assim, eu discordo de você, porque eu acho que não houve o diálogo, ainda mais com os charretistas que a gente conversa. A gente sabe que isso é uma fonte de renda desses trabalhadores e, de novo, se a gente tem uma cidade que sofre do desemprego para justamente retirar o emprego de novo, isso aí é realmente desumano, não tem outra palavra. É você tirar o sustento de família, é você tirar o sustento deles e sem alternativa, porque é o entendimento, a impressão que dá é justamente isso. Eu vou tirar o emprego, vai lá na promoção social e resolve. Como se o emprego fosse mérito e não um direito, né? Então, o emprego ele tem que ser mérito. Tem que ser mérito no sentido de... Mérito não, tem que ser um direito, ele não pode ser mérito. Sim, a gente... lógico que a gente coloca a secretaria sempre à disposição e a gente tem que falar do emprego também de uma forma muito ampla, né? É bom a gente destacar a quantidade de emprego que foi gerado agora nesse governo, né? As indústrias que realmente estão se estabelecendo lá no Distrito Industrial. E esse é um trabalho que tem que continuar, né? A gente pretende, o governador esteve aqui há poucos dias e deixou o compromisso que continua sendo parceiro do Estado na atração de investimentos. Poços foi uma das cidades que mais atraiu investimento nos últimos anos no Estado e vai continuar sendo assim. E isso é emprego na veia. Já que a gente está falando sobre geração de emprego, Breno, você tem uma proposta dentro do seu plano de governo de fazer um contrato emergencial, né, frentes emergenciais para pessoas que estão desempregadas. Como é que seria isso? E depois eu quero comentário do Paulo Ney sobre. As frentes emergenciais está previsto em lei e Constituição desde 2006. Então, a Frente Emergencial de Trabalho é uma proposta da Unidade Popular de promover emprego a partir da demanda da Prefeitura. Então, a gente cria uma Frente Emergencial de Trabalho vinculado a algum tipo de serviço específico, tipo construção de uma praça, reforma de uma rua ou algo do gênero, que as pessoas elas buscam esse emprego direto com a Prefeitura ou o Executivo. E muitos lugares já fazem isso é previsto em lei, isso é legal. E tem uma questão que é bem simples também esse acesso. Por exemplo, o edital em algumas cidades é composto por CPF, RG, comprovante de renda e um período mínimo, né? É previsto, em alguns lugares colocam 1 ano, 2 anos da cidade. E isso pode ser gerado, né, também em questão de priorizar. Então, pessoas que têm filhos, pessoas que com renda menor, né, na família, pessoas que são mais idosas, então a gente pode priorizar algum tipo de edital. Isso, além de trazer emprego direto, né, com a prefeitura, isso também vai carregar em infraestrutura. Então, se a gente tem questão com a creche, né, com o Centro de Educação Infantil, com a SEI, a gente pode diretamente já usar essa força de trabalho para empregar pessoas, ainda construir e voltar para a infraestrutura. Então é uma dinâmica que a gente pode ter. Eu acredito que os empregos no setor público eles devem ser feitos pelos servidores ou então através de parcerias, através de convênios, né? Isso tem funcionado muito bem. A aprovação do estatuto ela deu uma possibilidade à prefeitura de abrir novos concursos, né? Isso é muito bom e a gente tem que lembrar, né? A maioria dos serviços que estão sendo feitos na cidade estão sendo feitos pelos servidores, né? A gente tem quase 50%, 60% do asfalto que está sendo feito na cidade são os servidores da prefeitura, da Secretaria de Obras, que foram treinados, que são qualificados e a gente, como eu disse antes, né, pretende continuar
investindo na atração de investimentos, trazendo indústria para a cidade e gerando emprego. Mas mais do que isso, qualificar a mão de obra, né? A gente tem visitado muitas empresas nos últimos dias e todas elas estão falando, precisamos de ter emprego, mas precisamos de mão de obra qualificada. Esse que eu acho que é o salto maior que a gente precisa dar agora nos próximos anos, qualificar a mão de obra da cidade. Mas é uma questão interessante que você falou dos servidores, que ele move a cidade, e o piso salarial dos professores? O piso salarial é uma questão que começou a ser cumprida, né, no governo do Sérgio e depois parou de ser cumprida porque ele teve um aumento de 36,5%. Né? Ficou inviável para os cofres públicos, até porque eu acredito que essa questão do piso tem que vir recurso federal, assim como aconteceu com o piso da enfermagem. Né? Eu acho que isso vai acontecer em breve. Então ficou inviável pagar professor, mas ficou viável aumentar em R$37 mil o salário dele. Mas isso é questão do aumento do salário do prefeito, ele é justificado porque ele foi feito pela questão da inflação naquele ano, ficou muito tempo congelado esse salário e a gente tem que justificar, né? É um prefeito que trabalha, é um prefeito que realmente veste a camisa e é digno de cada centavo que ele recebe. Mas você sabe que a prefeitura de São Paulo recebe só 27 mil, então você está falando que o prefeito de Poços de Caldas pode receber R$10 mil a mais que o prefeito de São Paulo? Não sei o salário do prefeito de São Paulo, eu sei o salário do prefeito de Poços de Caldas e acredito que é um salário digno para o que ele exerce. É um prefeito que trabalha, a gente vê o trabalho na rua e acho que é merecedor. Mas os professores não? Os professores sim, até porque agora, nesse final de ano, os contratos que estavam temporários, eles vão estar sendo encerrados, né, terminam por conta do tempo, serão poucas pessoas, poucos educadores que estarão abaixo do piso e em janeiro isso pode ser regularizado tranquilamente. Muito bem, nós temos outro intervalo para ser feito, atualizando o tempo dos candidatos. Breno Brum tem exatos 10 minutos restantes para fala e Paulo Ney tem 10 minutos e 47 segundos de fala ainda no decorrer do debate mano a mano. Daqui a pouco a gente prossegue na Jovem Pan, eleições 2024 com o Grupo Cioff de Comunicação. Dando prosseguimento ao Jornal da Manhã, hoje debate mano a mano, eu quero dar o recado para você falando dos nossos patrocinadores, o GRD Clinic, o Sindiserve, a Moderniza Imóveis, Doutora Silvana Guedes, New York Pub, Clínica Doutor Norberto Ferreira e Salgadinho Lanchonete, conosco aqui no Jornal da Manhã, edição local. E para você que chegou agora, estamos com o nosso debate mano a mano, hoje com a presença de Breno Brum, da Unidade Popular, e Paulo Ney, do PSDB. Breno Brum tem 10 minutos restantes, Paulo Ney, do PSDB, tem 10 e 47. Vamos deixar uma rodada de perguntas abertas, começando aqui com Paulo Ney, fazendo a pergunta para o Breno Brum, por favor. Paulo, tema livre. Breno, mais uma questão que eu considero polêmica lá no programa do seu partido, a questão do controle de mídia. Como que você pretende fazer isso em Poços? A gente sabe que a questão de mídia ela é muito complexa no sentido de monitoramento, né? Ainda mais em termos de internet, hoje em dia muita gente fala o que quer, né? E a gente precisa realmente tornar essa legislação, esse controle muito mais próximo da população e que seja mais ético, que tenha uma perspectiva mais dentro da lei. Porque hoje em dia, a mídia hoje em dia é uma questão de uma terra de ninguém. Então a gente tem que trazer uma questão de controle mesmo, de monitorar o que os crimes que ocorrem, que a gente sabe que acontece dentro desses espaços. Até aproveitar a oportunidade de voltar um pouquinho na questão da educação, que é muito claro o nosso plano de governo, a questão dos servidores, né? A gente investir na qualificação dos nossos servidores, isso está no nosso plano de governo, a questão também das escolas integrais, que a gente pretende ampliar esse trabalho. Tem muita mãe que não tem de deixar o filho no período do dia, e isso é importante, a gente investir em escola integral e principalmente no término das filas de creche, né? Que hoje é o grande desafio. A gente tem cerca de 700 a 800 crianças hoje aguardando por filas, aguardando nas filas, e a gente pretende ampliar parceria com o privado, né, para absorver parte desses alunos que hoje aguardam uma vaga nas creches. Então, só para complementar a questão da educação, que tinha sido o tema da pergunta anterior. No caso aqui, a atual administração entrega para o próximo prefeito uma educação com uma nota no IDEB extremamente baixa, né, e com uma grande quantidade de fila de pessoas aguardando vaga nas creches, né? Se a atual administração não fez, por que o senhor conseguirá fazer? Lembrando que essa fila já foi muito maior, né? A atual administração, ela focou até pelo perfil do prefeito na reestruturação das unidades de educação que estavam completamente abandonadas, né? Foram construídas novas unidades, SEI Santa Terezinha, o SEI de Itamaraty, agora o SEI do Esperança, que é o SEI Sonho, e a SEI lá no Tiradentes, que vai ser construída também. E escolas totalmente reformadas, como a do Marco Divisório, né? Colocou no chão e construiu uma escola nova, mas
não adianta a gente ficar falando que vai construir creche a todo momento, que essa fila, ela certamente vai continuar aumentando e o município não vai ter o poder nem financeiro de construir esse tanto de unidade. Que a gente tem que investir são nessas parcerias para que a curto prazo a gente consiga acabar de vez com essas filas. Mas é interessante que fica claro o projeto de sucateamento do público e uma venda para o privado. Assim. Tá óbvio nas entrelinhas aqui que a gente tem essa falta de investimento, inclusive esse investimento ele foi pintado, né? A gente tem um posto, uma escola pintada, só que ali dentro não tem material, é um vídeo municipal, que os alunos têm que fazer vaquinha para imprimir prova. Então, assim, a gente tem que pensar como que está na nossa educação. E aí volta até uma questão para você. Por que a educação está como está? Eu falei que foi ao contrário do sucateamento, né? A gente deu preferência, esse governo deu preferência, a gente não faz educação sem qualidade na estrutura. E esse governo ele fez justamente isso, né? Ele reformou todas as estruturas, colocou em condições. Hoje o município está com uma condição estrutural muito melhor do que quando encontrou lá em 2017. E agora o investimento realmente é no ensino, né? Trazer principalmente o que dá certo na iniciativa privada, o que dá certo nas escolas privadas para dentro do município. Tecnologia, gestão, o aluno aprender educação financeira, isso são coisas que estão no nosso plano de governo e a gente pretende implantar o mais rápido possível. Mas não tem nada voltado, por exemplo, à alimentação das crianças? Sim, a alimentação das crianças a gente avançou muito. Hoje você pode visitar as creches, a unidade de ensino, a alimentação é boa. A alimentação hoje que é comprada do produtor rural, do pequeno produtor rural. A alimentação das escolas municipais? Das creches e escolas. No caso, apenas uma pergunta para os dois, que eu queria saber o ponto de vista dos dois. Por que o IDEB de Poços caiu nos últimos anos? Porque nos últimos anos a preferência foi dada para a alfabetização. A pandemia ela trouxe uma perda muito grande, se não foi para Poços, você pode ver que a nota do IDEB de vários municípios ele caiu e a alfabetização foi o foco do governo, não só de Poços, né, mas das políticas públicas como um todo. A alfabetização na pandemia foi onde mais perdeu e o foco ficou em cima dela. Lógico que agora a gente tem que ampliar, melhorar a questão do nosso ensino para aumentar essa nota. É uma falha, a gente não pode passar pano. E o nosso foco vai ser no ensino agora. Mas aí vem a questão, né? Isso fala com quem tem pisado na sala de aula, isso fala com um partido que é feito por educadores, por professores, então assim, a gente fala com uma certa propriedade sobre que a educação, o único problema não foi esse, não. O único problema que está na nossa educação não é a falta de alfabetização e a gente precisa estruturar a alfabetização, falta o básico. E quando eu digo básico, falta o básico mesmo. A gente tem escolas aí, de novo, que faz vaquinha para imprimir prova. A gente tem escola que o professor não pode dar aula porque não consegue, não tem caneta. Os alunos chegam lá e não tem apostila para usar. Tem escola nesse final de semana que não teve que encerrar os atendimentos, né, o acolhimento das crianças para a educação porque faltou água. As merendeiras tiveram que decidir se cozinhava ou lavava a louça. Então, assim, e aí a gente tem que ter uma questão que o problema da estrutura da educação é muito maior do que essa. Essa questão de falta de material básico é até problema de gestão de algumas unidades, porque existe o caixa escolar que é justamente para suprir alguma falta de material quando tem. E a questão da falta de água numa unidade que aconteceu foi de nosso conhecimento e assim que foi acionado de imediato, o DEMAI encheu a água para um caminhão-pipa da unidade. A escassez de água não é um problema de Poços de Caldas, está acontecendo no país inteiro, mas foi prontamente atendido pelo DEMAI. E poderia ter sido, sim, continuado as aulas normalmente, mas foi uma questão da gestão e a gente entende uma questão da gestão da unidade de não continuar. E aí vem a questão, né, de novo, que fala defende o servidor público e agora está responsabilizando ele. Está responsabilizando a unidade, os professores, os educadores, sendo que eles são os efeitos desse processo. A gente tem que lembrar, por exemplo, faltou água. O plano diretor agora o próprio diretor do DEMAI, ele suspendeu o racionamento de água, vai saber o porquê, suspendeu numa crise hídrica. Então, será que é por questão de eleição? Na verdade, não é racionamento, né? O que está tendo é um controle, são manobras para evitar que falte água em alguns locais. Mas por que ele suspendeu? Porque está tendo uma crise hídrica, Brena, no Brasil inteiro. Não, por que ele suspendeu o racionamento da água? Eu não estou sabendo, até porque o racionamento ele não chegou a acontecer. O que está sendo feito são manobras para evitar, em determinados períodos de dia, que falte água em algum local. São manobras. Não chegou ao ponto de racionamento ainda. E por que, por exemplo, está faltando tanta água e usaram para limpar o centro administrativo? Parece que Poços está vivendo num mundo sozinho, né? E isso não está acontecendo. Esse problema que está acontecendo de água, ele está acontecendo no país inteiro. Sim, mas a pergunta foi, se está faltando água, por que a gente usou 2 caminhões-pipas para limpar Foi um erro que aconteceu, assim que a prefeitura ficou sabendo, ela mandou cancelar o serviço imediatamente, né? Viu o que estava acontecendo. Foi um erro que aconteceu, a gente não pode passar pano, eu não estou na prefeitura para te responder isso, mas eu sei que imediatamente foi parado o serviço, foi um erro da empresa que estava fazendo a manutenção no prédio. Bom, agora uma pergunta livre do Breno pro Paulo. A gente sabe dessa questão da educação, ela tem prioridade no nosso governo e eu queria muito saber de você, não só da educação, mas agora do meio ambiente.
O que foi esses cortes de árvore que teve no governo? Uma questão necessária, né? A questão mais que gera muita polêmica, a questão da João Pinheiro, né? São árvores que estavam ali há muito tempo, árvores que não eram nativas, né? Árvores que foram plantadas de forma irregular e atrapalharam a questão da acessibilidade, principalmente a questão de segurança, né? A gente viu, é fato isso, acidentes aconteceram por conta da queda de árvore e hoje a gente tem uma avenida que foi plantada o dobro de número de árvores e é sempre legal destacar, né? 20 mil árvores foram plantadas nos últimos anos em Poços de Caldas. Então é uma questão de acessibilidade, uma questão de segurança e sempre a preocupação com o meio ambiente. E aí vem a questão, né, que o relatório da NASA, isso não tem nem meias palavras, da NASA falou que o Brasil tem 40 anos aí de aquecimento global e que ele vai se tornar inabitável. Aí chega no momento do município que corta a árvore, aí planta a árvore que demora 25 anos para crescer. Então a gente já sabe que os impactos ecológicos vão ser diretos. Mas uma outra questão que fica também é que a reforma das calçadas. Foi reformada as calçadas e retirada as lixeiras. Agora a gente não pode trazer um problema de aquecimento global por conta da Avenida João Pinheiro, né? Até porque eu já disse, foram 20 mil árvores plantadas nos últimos anos do município, um recorde absoluto, e as árvores que foram subtraídas ali foram colocadas outras adequadas. Mas isso você inclui pinheiros, né? Pinheiros que não têm um impacto de retorno, não, muito pelo contrário, eles retiram muita água. A gente tem que lembrar isso, que por exemplo no Topo do Cristo, que é um topo de morro onde precisa, né, tá ali justamente para ter reciclagem da nossa água, que a gente não tem rio, a gente precisa da água da chuva para reciclar nossas fontes, foi plantado pinheiro, e pinheiro é uma das árvores, esses ambientalistas podem falar com toda a propriedade, que suga muita água. Então a gente tem que repensar também que foi plantado árvore, mas que tipo de árvore? Não, essas 20 mil árvores que foram plantadas foram árvores nativas, né? Árvores feitas, mudas feitas pelo Jardim Botânico, pelo horto da prefeitura. Essas foram árvores nativas próprias para cada local. Deixa eu fazer uma pergunta, já que o Breno entrou aqui e acho importante a gente levantar. Vocês gostaram da nova calçada da João Pinheiro? Não. Por quê? A gente primeiro vem que não foi consultado novamente com os comerciantes que estavam lá. Eles simplesmente chegaram e estava tendo reforma, depois colocou uma pedra que suja, então a pedra já parece que está lá há 30 anos. E aí para limpar, né, imagina você tem um restaurante, vai deixar a porta, né, da sua porta uma pedra suja, isso não é bom para o negócio. Então eles vão gastar o dobro de água para limpar aquilo diariamente. Então você vê diariamente gente nessa falta de água tendo que limpar, porque senão não vai conseguir atrair cliente. E a gente tem outra questão também de retirada de lixeira. O que foi aquilo? Vocês reformaram, né, ali a avenida, e onde tinha uma lixeira a cada 100 metros foi retirada, não tem mais lixo? Não, se o problema foi tirar da lixeira para João Pinheiro, acho que não é um problema, uma observação que você fez, se for procedente isso, a gente tem que pedir o pessoal colocar a lixeira sim, mas acho que a pergunta que o Rodrigo fez foi em relação a João Pinheiro, né? As calçadas da CIS, no caso. Da CIS, é que você falou João Pinheiro. Foi João Pinheiro, Nossa, desculpa. eu entendi a CIS, olha só. Ele entendeu a CIS, Eu concordo com as calçadas da Rua CIS, ruim era do jeito que tá, né? A João Pinheiro, ruim, era o jeito que estava antes. Os pontos turísticos era ruim da forma que estava antes. Os trailers de lanche ali também era ruim da forma que estavam antes. A calçada também, né? Uma calçada escorregadia com piso que você nem encontrava no mercado mais. Hoje é uma calçada que tem acessibilidade, lembrando que o trabalho não terminou, ele não foi finalizado, mas a calçada que traz acessibilidade e principalmente, né, segurança para o pedestre para atravessar a via, já que a gente viu muito acidente acontecer ali. O material utilizado, o senhor aprova? O material utilizado é uma pedra, né, que é facilmente encontrada em qualquer lugar, o município não tem, é um granito comum, que tu acha em qualquer lugar justamente para não ter. É pedra que a gente vê em aeroportos, vê em calçadas, em vários locais da cidade, de fácil limpeza, isso é importante frisar, foi o mais adequado pro ambiente. Mas aí a gente tem que ver, né? Você falou essa questão da segurança e é uma questão que você que está de casa, você que está ouvindo a gente, que sabe que quando essas questões foram construídas, né? Quando a calçada foi construída, não teve segurança e planejamento nenhum na questão do pedestre. A gente vê ali que na forma que foi gestado não teve segurança nenhuma. Então o que adianta construir uma calçada mais segura, né? Que isso ainda pode ser debatido, se no processo de construção não deixou ao léu, assim, não teve nenhum monitoramento, não teve nenhum planejamento. Todo o processo de construção, ele gera mesmo um problema, isso era uma previsão que ia acontecendo, estamos falando da rua principal da cidade, mas a obra, como eu disse, não está pronta e quando ficar pronta todo mundo vai ver que vai ficar muito melhor. Monotrilho. Você é a favor do monotrilho, Breno? O monotrilho eu sou a favor que seja retirado o quanto antes, né? Porque aquilo ali tá para cair na cabeça de alguém e a gente precisa realmente fazer essa retirada antes que cause mais prejuízos para a população, sem contar que é muito feio. E a gente não pode gastar recursos, como foi gastado nessa gestão, para limpar o escombro, para limpar uma coisa que está abandonada. O monotrilho, só o processo de demolição dele custa de 15 a 18 milhões de reais. A gente tem um laudo hoje
que atesta que ele pode funcionar, e a gente já tem uma questão, já está construído ali, sem dúvida, se ele volta a funcionar, é uma coisa muito atrativa para o município, na questão de mobilidade também, e a gente pretende dar continuidade nesse projeto. Enquanto tiver a possibilidade dele funcionar, a gente vai trabalhar em cima disso, trabalhando sempre em parceria com a iniciativa privada. Se não houver nenhuma outra, uma parceria, se não for viável, a gente tem outras opções, como construir uma Highliner em cima, né, pista de caminhada e também ciclovia, ou então a demolição, que não está descartada. Mas aí a gente tem que lembrar a questão, sabe o que faz a mesma coisa que o monotrilho faz? Ônibus. Sim. Vamos lá. Só atualizando o tempo de ambos candidatos, 4 minutos e 37 para o Paulo Ney, do PSDB, 5 minutos e 8 do Breno Brum, da Unidade Popular. Um outro tema, para falar, já que nós entramos no tema mobilidade urbana, monotrilho, candidato Paulo Ney, falando um pouco sobre ainda a Avenida João Pinheiro. Há uma dúvida muito grande quando do funcionamento do centro administrativo e de um estrangulamento da via. Quais serão as suas ações para que esse estrangulamento não ocorra no trânsito da cidade? Lembrando que com o centro administrativo a gente tira a prefeitura aqui do Rua Francisco Salles, tira a Secretaria de Educação da Rua Prefeito Chagas, tira a Secretaria de Saúde ali próxima à Santa Casa, que tem um trânsito muito grande também, alivia um pouco o trânsito no centro. Mas para o centro administrativo funcionar e não ter problema de mobilidade, está no nosso plano de governo também um estudo para ampliação de 2 pistas João Pinheiro, uma de cada lado. E isso é uma coisa que precisa ser feita, né? Também tem a construção da ligação da Zona Oeste com a Zona Sul da cidade, que vai aliviar um pouco desse trânsito, mas a gente precisa ter uma revisão da João Pinheiro mesmo, lembrando, né, que a gente também tem a proposta de construir uma subprefeitura tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul da cidade. Breno? A gente sabe que quando foi construído, né, o centro administrativo, ele não foi planejado a questão de mobilidade, e aumentar a pista, a literatura, a ciência mostra que isso não é eficiente para a diminuição de fluxo para o aumento, né, do fluxo de veículos. Isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que incentivar o transporte público, a gente tem que incentivar que o transporte coletivo seja eficiente. Então, de novo, a questão da municipalização, da tarifa zero, e justamente trazer, né, questões, benefícios não só para a cidade, porque vai ficar muito mais vazio. Se a gente tiver um transporte de qualidade, a pessoa pode optar por deixar o carro em casa e usar o ônibus, porque vai sair mais barato para o bolso dela, e também para o meio ambiente, que a gente sabe que é uma questão fundamental hoje em dia, ainda mais com cortes de árvore. Saúde. Qual a avaliação de vocês e qual a proposta de vocês para a saúde? A saúde em Poços de Caldas funciona hoje? Paulo. A saúde teve várias melhorias, Rodrigo. A gente pode ver hoje a UPA, que é um grande exemplo, né? Muita gente comparando a UPA com um serviço que está até melhor ao serviço particular, e a gente precisa continuar nesse investimento, né? A gente vê hoje o Centro da Mulher, que foi criado aqui na Rua São Paulo, o Centro de Especialidades Odontológicas também, que está fazendo um grande sucesso, o PAI lá no Margarita Moraes. Hoje a gente não tem falta de especialidades, mas é muito pouco, é raro acontecer, mas a gente vê hoje que a gente tem serviço de ortopedia 24 horas, serviço de pediatria 24 horas, raio-x 24 horas, foi muita coisa que o município ganhou, principalmente nos últimos meses. A gente pretende continuar esse trabalho. Breno. E aí a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, né, que primeiro, com os bairros que a gente visita, a primeira questão que eles falam é mobilidade urbana e a falta de atendimento que tem nos postos de saúde e outros aparelhos do SUS, né? Então, por exemplo, no São José tem pessoas reclamando falta de psiquiatra. Todas as unidades que a gente visitou até agora nos bairros, eles falam que não há psicólogo, não tem eficiência de psicólogo. E outras áreas também de atendimento e sucateamento, que é difícil chegar no posto de saúde, quando chega lá, ou enfrenta muita fila, ou enfrenta o descaso. Já teve caso, inclusive, com amigos meus que faltaram soro. Então, assim, a saúde aqui está sangrando. A saúde em Poços de Caldas realmente tem que ser revisada. Inclusive, priorizar o que é público novamente, porque isso é um projeto. O sucateamento é um projeto porque isso vai beneficiar quem Unimed, vai beneficiar planos de saúde no geral. E a gente tem que priorizar o que é público. E a gente tem que lembrar também de uma questão de que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que transformar esses postos em universal. A gente tem que transformar isso. E se a gente encarece, se a gente não faz esse tipo de controle do público e o privado, a gente acontece questões de corrupção. Vide a CPI da saúde que está tendo aí. Eu não concordo com esse atendimento de saúde. Você, cidadão aí que está assistindo a gente, você sabe muito bem como está melhor, né? Você que precisou utilizar a UPA, Margarita Moraes, precisou levar o filho no Margarita Moraes hoje, que está com serviço de excelência, também nos PSFs, a gente vê várias especialidades sendo atendidas. É lógico que algumas especialidades não são responsabilidade do PSF, mas o cidadão que está me escutando aqui, que está vendo a gente aqui através da internet, ele sabe quanto a saúde melhorou e a gente pretende melhorar ainda mais. Uma última pergunta antes das considerações finais, dá tempo da gente responder, são perguntas distintas para cada um. No caso do Paulo, o que a atual administração não fez, por que o senhor vai fazer? E Breno, por que um projeto
que nunca conseguiu ser eleito no país, que é um projeto da Unidade Popular, vai funcionar aqui em Poços de Caldas? Então são as duas perguntas distintas, uma para cada um. Breno. A Unidade Popular é um partido muito recente, foi criado em 2016, ele só veio se tornar um partido em 2019, e a gente teve uma pandemia nesse meio do processo. Então, quando a gente pensa, né, que não foi eleito, a gente tem primeiro que é um partido extremamente novo. E mesmo sendo novo, a gente está aqui colocando a nossa cara para disputar a eleição, porque é possível, a gente tem condições disso. A gente acredita muito na nossa proposta, a gente acredita muito na metodologia que a gente utiliza, que vai realmente trazer benefícios diretos para a população, não só benefícios pontuais, do tipo abrir uma rua ali ou criar um postinho ali. A gente vai trazer soluções estruturais. Por isso, a radical que eu já trouxe aqui várias vezes. E uma outra questão é a falta de acessibilidade, né? Eu falei anteriormente sobre a cláusula de barreira, que partidos grandes que já estão dentro do governo que estipularam de maneira arbitrária que partidos menores que começaram agora para ter acesso ao recurso e até acesso a tempo de televisão, tempo de mídia, tempo de rádio, precisa estar lá dentro. Então, como a gente vai conseguir conquistar, que a gente sabe que esses processos, passar na televisão é muito importante, como a gente vai acessar esses lugares sendo que a gente não tem recurso? E a gente tem 255 vezes menos acesso ao financiamento que esses partidos maiores. A gente tem 0,03% do orçamento total. Isso aí não dá, assim, o que eles gastam só de edição de vídeo é 10 vezes mais do que a gente tem para a campanha inteira. Tudo que a gente faz, todos os militantes que vocês vão encontrar na rua não são militantes pagos, são militantes que estão ali acreditando na ideia, eles estão gratuitos e muitas vezes estão gastando o próprio bolso para estar lá. Então a Unidade Popular é um partido que é muito novo, é muito recente e mesmo assim já está disputando uma prefeitura porque a gente é capaz, a gente acredita na nossa ideia e a gente vai para cima sem nenhum medo. Paulo. A questão da educação, Rodrigo, acho que é uma questão que a gente precisa avançar muito, né? Eu disse agora há pouco, o que foi investido nos últimos anos foi na parte estrutural, que realmente estava precária, foi um trabalho muito grande feito e a gente precisa avançar agora no nosso ensino, né? Investir nas escolas integrais, isso é ponto forte no nosso plano de governo, investir também em zerar as filas de creche, não adianta de vir aqui ficar fazendo promessa sem sem ser objetivas, né? Nossa proposta é muito objetiva, são parcerias com unidades privadas para que a gente possa zerar essa fila o mais rápido possível e mais do que tudo, né? Investir na qualificação dos nossos educadores, né? Educadores que há muito tempo não passam por uma reciclagem, não passam por um treinamento, e isso vai ser ponto forte do nosso governo, com certeza. Muito bem, ambos os candidatos ainda têm um tempo restante. O candidato Breno Brum tem 1 minuto e 37 segundos e Paulo Ney 2 minutos e 33. Lembrando que após as considerações finais, vocês terão mais 1 minuto para o pedido de voto. Breno, para as suas considerações finais, você tem 1 minuto e 37. Eu já falei mais ou menos em cima sobre o que é a Unidade Popular e você que está aí de casa sabe que sempre são os mesmos engravatados, pessoas que representam os mesmos interesses, que são os interesses dos ricos, dos milionários. Já está mais que claro que o projeto deles é o sucateamento do que é nosso para eles lucrarem em cima da população. Não dá mais para a gente ver a saúde como mercadoria, não dá mais para a gente ver a educação como mercadoria, o transporte, o lazer, a cultura. A gente precisa realmente ter uma proposta de um governo que seja do povo, que seja da população, que não só escute, mas seja parte dela, integral. Eu sou parte da população, no sentido de que eu sou trabalhador, eu uso o transporte público, como eu havia citado anteriormente. A Unidade Popular é um partido que integra esse tipo de gente, e eu convido não só a apertar 80 nas urnas, mas também ocupar as ruas. Eu também faço convite de vocês virem, conhecer a Unidade Popular e somar com a gente na nossa disputa, porque a luta está além das eleições, a gente não é um partido eleitoreiro. Desde o final da pandemia a gente está aqui na cidade com os nossos jornais, a gente está indo conversando com a população e depois das eleições, ganhando ou perdendo, a gente também vai continuar o processo das ruas, porque é isso que importa e isso que mobiliza. Não vai ser apenas uma prefeitura que vai mudar o Brasil, mas se todo mundo se unir e se juntar, a gente consegue uma conquista realmente da população, realmente antifascista. O senhor ainda tem 20 segundos. Quer Perfeito. aproveitar? Eu queria mandar uma questão também de que seguir as redes sociais. Tem o P_Pocos, que é uma rede social nossa, e a minha rede social que é Breno Brum _UP. Ambas no Instagram, é só seguir a gente lá que eu vou receber vocês com o maior carinho e atenção. Ok, muito obrigado, Breno. Encerrado o seu tempo. Agora, Paulo Ney, você tem 2 minutos e 33 segundos para as suas considerações finais. Queria, antes de tudo, parabenizar o Breno aqui, até nos bastidores aqui eu cumprimentei ele pela postura dele. Lógico que a gente discorda de muita coisa, o Breno discorda de quase tudo até, aliás, mas são posicionamentos diferentes. Eu acho que a democracia é isso mesmo, né? A gente não precisa brigar, a gente está aqui para discutir ideias para a nossa cidade, isso é muito bacana. Acho que foi uma entrevista realmente muito saudável e a gente tem que falar de propostas, né? A gente tem grandes desafios na nossa
cidade pela frente. Eu falo a questão de mobilidade é uma questão delas, a questão de infraestrutura também, a questão de trânsito, que eu acho que a gente foca muito na João Pinheiro, mas a gente não pode esquecer da Venceslau Braz. Ali ontem eu tive no Campos Elíseos, reunião com os moradores, né? A Venceslau Braz agora que a gente trouxe para o município e vamos poder fazer obras necessárias há muito tempo, como o próprio trevo ali do Campos Elíseos, o trevo de entrada ali do Itamaraty, o trevo do Ceasa também, que é um dos locais que mais acontece acidente na cidade, assim como também a questão do Edmundo Cardillo, que agora o município também conseguiu a municipalização dela e a gente vai poder fazer ali um novo trevo na entrada ali, onde vai para os bairros das Flores ali, na questão na avenida ali do Bianucci. Então são várias obras que precisam ser feitas, mas principalmente, né, cuidar das pessoas. Eu coloquei como propósito também no nosso plano de governo a criação da pessoa com deficiência, né, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente vai efetivar essa proposta, né, uma proposta que eu, como secretário de governo, participando diretamente de tudo que está acontecendo na cidade nesses últimos anos, eu vi essa necessidade. A gente tem instituições que prestam um excelente serviço na cidade, mas a questão da pessoa com deficiência ela sempre foi deixada de lado, né? Jogava para uma secretaria, jogava para outra, e agora não. A gente vai ter uma secretaria para resolver esse problema de forma efetiva, inclusive a participação em discussões importantes para a cidade que a gente falou aqui, na questão da acessibilidade na calçada, do transporte para pessoas especiais, que precisa realmente ser discutido de uma forma mais ampla e ser ampliado esse serviço, que hoje a gente conhece muitas pessoas que dependem disso para se locomover. São questões importantes para a cidade, né? A gente tem que lembrar também do Hospital do Câncer, né, que já está sendo construída, a obra já está bem adiantada e a gente pretende entregar, sem sombra de dúvida, o nosso governo. A parceria com o governo do estado também, que é importantíssima, né? A gente tem agora 3 unidades já sendo construídas, 3 UBS, graças a essa parceria com o governador Romeu Zema, que teve na nossa cidade há poucos dias e reafirmou para a gente, né, o compromisso nessa parceria, que já trouxe grandes frutos, né, como a vinda de empresas, como a concessão do turismo também, que o BDMG participou, e várias outras coisas, né? Lembrando que o governo tem cumprido o papel dele de pagar a dívida, inclusive do governador atrasado, que no passado, que não honrou com seus compromissos. São muitas questões que a gente tem que continuar discutindo na nossa cidade. Tempo esgotado também do candidato Paulo Ney, do PSDB. Agora, ambos terão 1 minuto para o pedido de voto, mas antes eu quero fazer o pedido para que você se inscreva em nosso canal aqui do YouTube, você que está ligado conosco sempre aqui nas ondas da 90,9 FM, nós com a cobertura completa do Grupo CIOF de comunicação para que você possa acompanhar cada detalhe das eleições, inclusive no dia 2 de outubro teremos o debate aqui do Grupo CIOF e no dia 6 de outubro a cobertura completa desde as 7 da manhã até o momento da apuração também aqui no Grupo CIOF de comunicação. Breno, você tem 1 minuto para o seu pedido de voto. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade do espaço, é sempre muito bom a gente estar participando, pelo debate também que foi de altíssima qualidade, não teve interrupções, não teve brigas, não teve nada, então queria parabenizar isso. E queria novamente conversar com você que está aí de casa, está no seu carro, ouvindo a gente na rádio, na televisão, no YouTube, enfim, que vocês olhem, né, o plano de governo nosso, que a gente tem propostas como a questão das frentes emergenciais de trabalho, que já foi citado aqui, priorizar a educação de uma forma mais construído com os profissionais que trabalham, priorizar os servidores públicos, que construir uma cidade que vai contra o processo de gentrificação, que a gente sabe que está encarecendo para o bolso do trabalhador, tanto o transporte, a tarifa zero, que a gente também tem. A gente tem vários outros projetos que voltado para a população. Então, convido novamente vocês, no dia das eleições, apertarem 80, porque é isso. 80 nas urnas e povo nas ruas, que só assim a gente faz a mudança verdadeira. Mas vocês estão muito bonzinhos, muito paz e amor com o debate mano a mano da Jovem Pan. Não, mas... Cadê a cadeira? Pega a cadeira! Você chamaria Discussão Paulo Ney para ser saudável. seu secretário de governo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, eu fiquei até esperando. Paulo, você chamaria o Beno para ser seu Não, secretário? é o que eu disse aqui, a gente tem que fazer uma discussão sempre saudável e sempre respeitando, né? O Breno, Discordo. desde o primeiro dia que eu conheci ele, foi uma pessoa que eu vi que ele tem um pensamento completamente contrário, lógico, mas a gente tem que saber respeitar. Eu acho que é o princípio básico da política, né? O respeito. E eu sou assim como pessoa e vou continuar sendo como político, né? Respeitando as pessoas, respeitando os pensamentos diferentes. Só pra gente fechar o tempo, Paulo Ney, você tem 1 minuto pro seu pedido de voto também, certo?
Bom, eu tenho andado toda a cidade, assim como acredito que o Breno também tem feito isso, e eu acho que o pensamento de todos os moradores da cidade é que Poços, realmente, isso é indiscutível, né? Que Poços está muito melhor, melhorou muito em vários setores, quase todos, e a gente precisa avançar, né? Tem muita coisa que a gente precisa ser feita, não é um prefeito que vai resolver os problemas da cidade em 4 ou 8 anos, a cidade ela é dinâmica e as coisas acontecem. A gente não pode jogar fora esse trabalho que foi realizado pela atual administração, que eu tenho orgulho de ter participado desde o começo, né? Foi muito difícil chegar nesse ponto que a gente está e a gente precisa continuar fazer Poços estar avançando sempre. A gente vê candidatos aí vendendo Poços como se fosse uma terra arrasada, falando que tudo está ruim, e não é isso que está acontecendo. A população sabe que Poços está no caminho certo e a gente tem que dar continuidade desse trabalho. Agradecer meu vice que está comigo aqui, Eduardo Januzzi, e a gente continua trabalhando, né? Firme nesse propósito, trabalhar sempre pelo bem da nossa cidade. Nosso número é 45 e a gente conta com o apoio da população para fazer essa reflexão, né? Qual que é o melhor nome para continuar administrando a nossa cidade. Muito bem, fechando mais um debate mano a mano aqui na Jovem Pan. São 8 horas e 42 minutos. Repita. 8h42. Agradecendo a presença dos candidatos que estiveram conosco e a sua audiência em casa, no trabalho, no carro, nos acompanhando. Amanhã nós estaremos de volta, sempre a partir das 7 horas, e amanhã temos novamente debate mano a mano, certo, Rodrigo Costa? Correto, amanhã recebendo Marcelo Heitor e Silvio de Assis. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.